Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença e por o interesse neste tema. Vamos falar um pouco do tema do momento, Digital Skills, nomeadamente a nossa APDC Digital Academy, e eu penso que é mesmo o tema do momento, porque se calhar 30%, 40% dos slots das apresentações durante este congresso são sobre este tema. E nós, a APDC, criámos esta Digital Academy que gostávamos de apresentar sucintamente, mas basicamente gostávamos mais de criar algum debate sobre o tema do Digital Skills e os problemas que nós gostaríamos de endereçar e que estamos a tentar endereçar. Em primeiro lugar, as qualificações digitais. Eu acho que o risco de falar que isto é muito importante é quase que se está a tornar um lugar comum. E toda a gente fala de qualificações digitais e pensa programação, jovens. Portanto, mais programação, mais jovens e o problema está resolvido. Eu acho que é longe disso e acho que vocês concordam comigo. E hoje, ao longo do congresso, fui detectando também que as opiniões andam muito à volta disso, que, efetivamente, todos nós já constatamos que o problema das competências digitais e o problema de ter as organizações preparadas para tirar partido do digital vai muito para além da programação e, principalmente, muito para além dos jovens colaboradores, mas sim como é que nós vamos requalificar a população de trabalhadores que já temos, não é? E porque o digital deixou de ser uma disciplina vertical para passar a ser algo que é horizontal, algo que está presente praticamente em todas as profissões, desde o enfermeiro ao neurocirurgião, ao advogado. Todos eles vão ter uma componente digital na sua profissão e que vão ter que alterar a forma como trabalham para poder tirar partido e, ao fim e ao cabo, também evoluir e serem melhores profissionais no seu métier. Portanto, o digital, obviamente, atravessa praticamente todas as profissões. Eu diria que uma das principais preocupações que nós, na Digital Academy, vemos é o tema da polarização. Foi falado na sessão de abertura, o Rogério falou nisso, a Sra. Ministra também falou nisso, e realmente enquanto todo o sistema de ensino de competências digitais está virado ou para os jovens ou para o que eu chamo os craques, os diretivos, os jovens com elevado potencial, mas está completamente de costas voltadas para aquilo que é a população em geral, aqueles 80%, 90% que representam os outros empregados. E o sistema de ensino ainda não encontrou uma fórmula para endereçar este segmento, porque este segmento é um segmento que tem problemas próprios. Para já sente-se ameaçado, depois está de alguma maneira ostracizado porque sente que está a perder o barco, está a ficar para trás, e é um segmento que começa a ficar com níveis de autoestima muito baixas, o que é depois muito mais difícil de recuperar. Portanto, como é que nós combatemos esta polarização de ter muito para muito poucos e muito pouco para todos os restantes? Eu penso que esse é um grande desafio que nós, enquanto sociedade, devemos endereçar e nós, enquanto Digital Academy, também de alguma maneira estamos a tentar trabalhar. É evidente que o digital pode criar mais, mas também melhor emprego. Mais emprego porque, sem dúvida, que a automação, e esta manhã também foi dito, ao longo das diferentes fases da Revolução Industrial, houve destruição de emprego, houve criação de novo emprego. Até agora a equação tem sido positiva, ou seja, é mais criado do que destruído. Nesta altura, olhando para principalmente o fator que é a velocidade com que o digital está a afetar a forma como trabalhamos, começa a ser difícil ver como é que vamos criar mais do que aqueles que estamos a destruir. Mas eu penso que é uma transferência que tem que ser feita. Se calhar um outro tipo de trabalhos, um outro tipo de empregos vão ter que ser, de alguma forma, inventados por nós, sociedade. Eu penso que todos nós estamos de acordo que não faltam coisas para ser feitas importantes para a sociedade. Portanto, acho que vamos ter que ser criativos e mobilizar-nos à volta disso. Há um outro elemento também que é o digital substitui muito do mau emprego. Emprego que não exige criatividade, emprego de tarefas repetitivas, emprego que se torna entediante e mesmo que um profissional possa gostar muito de manter o seu posto de trabalho, de certeza que muitos deles não estão realizados porque fazem um trabalho, efetivamente, sem o mínimo de criatividade e sem acrescentar valor. Portanto, de alguma maneira, para nós, Digital Academy, a reflexão que gostávamos de fazer é como é que nós vamos contribuir para esta transição. A transição vai ser difícil, provavelmente, já está a ser difícil. Eu diria que provavelmente vai piorar antes de começar a melhorar,
mas como em tudo, em todos os problemas difíceis, tem que se experimentar, tem que se inovar, tem que se procurar caminhos novos e de alguma maneira é isso que nós com este projeto também estamos a tentar fazer. Eu passo a apresentar muito sucintamente, é um modelo formativo que tem, cá está, alguma, eu diria, inovação, tenta combinar elementos que tipicamente estão em modelos separados. 6 atributos principais. Um primeiro virado para módulos curtos certificados, o conceito de microcertificação, que é um conceito que eu penso que está a ganhar muita aderência. É um blended, mistura formação online, que pode ser feita ao ritmo que o aluno quer, com formação presencial em sala. Porque a formação, o face-to-face e o trabalho em grupo continua a ser essencial para que se consiga a eficácia do ensino, que é o que se pretende. Um terceiro atributo junta também 2 mundos, 2 disciplinas que tipicamente estão completamente separadas. É os soft skills com os hard skills. Tipicamente, ou eu vou fazer um curso de ciências aplicadas, ou eu faço um outro tipo de curso mais nas áreas humanísticas, na qual vou aprender soft skills. O mundo empresarial tem estado, ao longo talvez dos últimos 15, 20 anos, a tentar impor também alguns soft skills, mas quem é das empresas, como eu, que andei muitos anos por esse mundo, sabe que é sempre uma segunda prioridade e o que interessa tem sido as hard skills. Agora, acreditamos que a combinação das duas é realmente uma combinação potente. Um quarto elemento tem a ver com a personalização. O sistema de ensino tradicional baseia-se no modelo standard. Assume que, no início de um curso, os alunos todos têm o mesmo ponto de conhecimento, o mesmo nível de conhecimento, e que, ao longo do curso, todos têm a mesma velocidade de aprendizagem. Nós sabemos que tanto um como o outro são falsos. Todos nós temos níveis de conhecimento, pontos de partida distintos e velocidades de aprendizagem e também motivações distintas. A personalização é um atributo que nos parece muito importante ser introduzido num novo conceito de ensino. Um quinto tem a ver com o praticar aquilo que se aprendeu. Isto é um bocado, quase um lugar comum, mas muitas vezes nós ensinamos, pomos as pessoas a aprender e depois estão tão ocupadas na sua função antiga que não têm oportunidade para praticar. Quando vão praticar, eventualmente um ano depois, já se esqueceram, já se desmotivaram relativamente àquilo que foi a aprendizagem. E o sexto e último, o chamado aprendizagem ao longo da vida, ou lifelong learning. Ao fim e ao cabo, o digital veio abanar um bocadinho com os conceitos tradicionais de que faz um estudo, faz uma carreira e depois vais viver o resto da vida a exercer essa carreira. O digital tem uma velocidade, e cá está o elemento velocidade novamente, tão rápida que provavelmente aquilo que eu hoje vou aprender é diferente daquilo que eu vou aprender daqui a um ano, daqui a 2 anos e assim sucessivamente, porque aquilo que eu aprendi, nomeadamente em termos técnicos, torna-se obsoleto muito rapidamente. Portanto, esse conceito é um conceito importante. Neste momento temos uma oferta de cursos que estamos a lançar, são 5 cursos, virados para uma competência digital, mas sempre embebendo aqueles 6 atributos que eu referi na página anterior. Aqui fomos um bocadinho de encontro àquilo que os associados da APDC, que são bem representativos, como vocês sabem, do mercado, nos disseram, e estes cursos já estão disponíveis, neste caso, em 3 localidades. Estamos também a fazer o lançamento neste evento, temos um espaço que chamamos Digital Academy Live, que eu vos convidava para nos virem visitar. Estamos ali na sala Eugénio de Andrade, naquele hall principal, ao pé da sala dos oradores. Temos 2 tipos de atividades, uma que nós chamamos Speed Academy, é uma formação acelerada para que as pessoas consigam ter uma ideia, um pouco um sabor daquilo que é o nosso modelo formativo. São sessões de 1 hora, 1 hora e meia, e depois temos também profissionais da área digital que vêm falar um bocadinho sobre o que é ser data scientist, o que é ser developer, etc. Quanto é que se ganha, o que é que se tem que estudar, etc. E temos várias talks também planeadas, algumas já foram feitas hoje. Tenho que vos falar dos parceiros que nos estão a apoiar. Este é um projeto que tem características, eu diria, algo inovadoras, algo experimentais, e aqui foi fundamental juntar as competências certas. Temos um leque de parceiros, o que eu vos posso dizer, a excelente notícia, é que há uma enorme vontade de trabalhar em projetos desta natureza, e queria agradecer aqui também publicamente a quem nos está a apoiar para podermos estar aqui hoje a apresentar algo bem concreto. Para a sessão de hoje, e sem mais, tentámos trazer 3 temas para serem discutidos aqui que nos parecem relevantes dentro desta problemática. A problemática é muito vasta e nós tentámos nos centrar em 3 áreas que nos parecem ser relevantes. Também em termos de formato, fazer uma coisa um bocadinho diferente, vamos fazer 3 mini painéis
Cada um deles vai ter um moderador e 2 convidados, no qual vamos tentar criar algum debate, se calhar a diferença de ideias, diz o ditado que a discussão nasce à luz, tentar ter opiniões distintas sobre o mesmo problema e tentar daqui partilhar convosco e tentar contribuir para algumas ideias, se calhar menos convencionais, sobre problemas que têm a ver realmente com as competências digitais. Quais são os temas? O primeiro é soft skills e aqui o desafio que temos é como é que nós vamos transpor as soft skills para, se calhar não hard skills, mas core skills e ser realmente aquilo que ao longo das nossas vidas, enquanto formos seres humanos com as características cognitivas que temos, esse sim é imutável. As competências digitais mudam, os core skills, a comunicação, a curiosidade, a empatia, a capacidade de trabalhar em grupo, eu tenho a certeza que isso vamos precisar até ao último dia das nossas vidas. Portanto, como é que se podem tornar core skills? Um segundo tema, o sistema de ensino. Um pouco idolatrado por todos nós, as boas universidades que nós temos, eu não tenho dúvidas que temos, eu próprio estou ligado a uma delas, que é a Universidade Nova, mas provavelmente elas não são suficientemente abrangentes para as populações que precisam de ser educadas. É um tema, eu diria, profundo, gostávamos também de ter algum debate sobre ele. E o terceiro, qualificação digital igual a impacto social. Como é que uma coisa pode ter a ver com a outra? Se calhar é uma combinação improvável ou se calhar não. Temos muitos exemplos no qual o realizar demonstrações, aplicações de tecnologias digitais com impacto social para resolver problemas de natureza social tem sido uma fonte de inspiração para que as empresas aprendam e queiram também fazer para o mundo empresarial. Sem mais, eu chamava a primeira moderadora ao palco, a Lourdes Monteiro, que pedia para subir com os seus 2 convidados. Eu faço aqui uma breve apresentação da Lourdes. A Lourdes é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que me fascinou desde o primeiro momento. Ela tem trabalhado nos últimos 5 anos com profissionais que querem fazer uma alteração da sua carreira. Para quem viu o filme Matrix, eu gosto muito, portanto, alguns de vocês, se calhar, viram, há um momento em que ele tem que escolher em tomar um comprimido vermelho ou um comprimido azul. O comprimido vermelho é apreender o que é a realidade, o comprimido azul é continuar adormecido e que a vida continue de uma maneira confortável. Eu acho que a Lourdes tem trabalhado com os que têm tomado um comprimido vermelho, os que querem ver realmente e se calhar antecipar o seu futuro e procurar a realização. Além disso, a Lourdes está a escrever um livro que vai ser lançado em abril sobre o futuro do trabalho. Eu penso que é uma perspectiva diferente porque vai buscar a research, mas junta research com entrevistas a gestores portugueses. E essa dimensão acho que pode ser bem interessante e é um projeto muito giro. Lourdes, queres subir ao palco então? Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a este painel de debate sobre as soft skills nas profissões digitais. Obrigada, Miguel, pelas tuas palavras. Portanto, já sabem, quem quiser comprimidos vermelhos no final pode vir falar comigo. Tenho hoje para debater comigo este tema 2 convidados muito especiais. A Sara Batalha, é Chief Executive Officer da MTW Portugal, Media Training Worldwide Portugal. A Sara treina há 10 anos líderes da opinião que querem inspirar, motivar e levar à ação através da sua comunicação. Portanto, trabalha precisamente o desenvolvimento de soft skills. Temos também o André Ribeiro Pires, responsável da área de Innovation and New Business Development da Randstad. O seu foco é a transformação digital da empresa através da utilização da tecnologia como fator diferenciador e acelerador do negócio e também está aqui numa lógica de transformar digitalmente aquele que é o setor de recrutamento no qual se posiciona. Bem, o Miguel já disse muita coisa e vamos abreviar o mais possível o enquadramento deste debate para que possamos debater aqui ideias. Os temas quentes já sabemos que são as competências digitais, a transformação, a revolução tecnológica. E vai ficando para segundo plano as soft skills. O que é que acontece também? Nós sabemos que os estudos sobre o futuro do trabalho indicam que haverá muitos trabalhos que se vão perder de futuro e não é assim tão distante esse futuro, muitos outros que se vão criar e a acompanhar tudo isto, os empregadores já estão a sentir hoje dificuldade em encontrar pessoas com as skills certas para fazer aquilo que tem que ser feito nas suas empresas. Quando temos acesso a estes estudos, inevitavelmente, pensamos logo nas hard skills que nós não temos para dar resposta a esta revolução tecnológica.
Contudo, o que é interessante é que estes mesmos estudos indicam que nas novas skills a desenvolver de futuro, recomenda-se exatamente que sejam soft skills. A curiosidade, a criatividade, a colaboração e a capacidade de negociação. Mas isto é o que dizem os estudos. Em Portugal, a realidade que nós vivemos, pessoas que estamos todos no mercado de trabalho, parece ser bem diferente. E o que acontece é que quando nós falamos em fazer um currículo ou criar o nosso perfil de LinkedIn, aquilo que vamos pôr lá dentro são exatamente as nossas hard skills, que se consideram serem as core, não é? Por outro lado, nas empresas, o que é que acontece quando temos que fazer cortes orçamentais? Vamos cortar nos programas de desenvolvimento de soft skills. Portanto, isto dá um mote para a primeira pergunta. E a minha primeira pergunta é exatamente esta. Afinal de contas, até que ponto é que são as soft skills relevantes agora e do futuro no processo de entrada das empresas, na performance dos colaboradores, com impacto no negócio, num contexto de tanta revolução tecnológica? E numa lógica de processo, vamos começar pela entrada no mercado de trabalho. E dou a palavra primeiro ao André. Qual é que é a sua opinião? Boa tarde. Eu diria que as soft skills são relevantes hoje como foram nas anteriores 3 revoluções industriais. Vivemos na 4ª, quer dizer que nas 3 anteriores passámos pela transformação do trabalho, pela criação de emprego, mas também com a eliminação de alguns postos de trabalho e a qualificação destas skills nos trabalhadores fez com que conseguissem se reinventar e manter ativos no mercado de trabalho ou desenvolver novas profissões e fazer parte dela. E até que ponto é que as soft skills aqui ajudam a fazer essa requalificação? As soft skills ajudam a fazer a requalificação, no princípio em que os conteúdos estão disponíveis, os conteúdos técnicos estão disponíveis, muitas vezes até gratuitamente, em alguns casos, mas a vontade de aprender, a vontade de reinventar, fará toda a diferença para que a pessoa esteja disponível para uma nova profissão, para continuar ativo no mundo do trabalho. Ok, então na sua opinião, André, para ser tranquilo, o que nós estamos aqui a viver, as soft skills vão acompanhar as hard skills, aquilo que é solicitado em termos de hard skills. Em algum caso serão naturais, também é muito geracional, tem muito a ver com a geração que hoje vivemos. A geração atual não fala em carreira, fala em tarefa, em experiência. Valoriza muito mais a evolução da sua experiência ao longo do tempo. Tem mais do que uma carreira, na verdade. Sim. Tem bastantes carreiras. E isso faz com que a evolução das soft skills também seja natural e acompanhe a evolução. Portanto, não há aqui um demérito das soft skills em relação às hard skills naquilo que é a sua visão. Não deverá existir. Sara, tem a mesma opinião? Bom, na minha outra vida, eu tive 3 vidas profissionais, portanto, agora estou na terceira. Na minha outra vida, na segunda, trabalhei como consultora de comunicação e tive a honra e o privilégio de trabalhar ao lado do Sr. Alvin Toffler, que já não está no meio de nós, naturalmente, como vocês sabem. E uma das coisas que eu tive a oportunidade de lhe perguntar foi, num congresso de bioeconomia, se bem se lembram, na altura, onde seria o nosso futuro, a Ordem dos Biólogos convidou esse senhor para estar cá e, ao acompanhá-lo, enquanto assessora de imprensa, perguntei-lhe qual era o ponto de vista dele sobre o sistema educativo. Claro que ele não conhecia absolutamente nada sobre Portugal, naturalmente. Claro. E o que ele me disse foi, olha, Sara, independentemente de ser em Portugal, ser nos Estados Unidos ou ser na Ásia, de facto, o que realmente é importante em termos de futuro é a capacidade de aprender, desaprender e voltar a aprender. E esse grande momento mudou de facto a minha forma de ver a comunicação, sendo que na minha primeira vida tinha sido jornalista. E é muito interessante ver os dois lados do negócio e da comunicação. Hoje, na minha terceira vida, portanto, estando ao lado e dentro das empresas, a perceber que a comunicação é, às vezes, cada vez menos, mas às vezes ainda é o primo desgarrado da liderança, surge um grande tema que muitas vezes empresas portuguesas não compreendem que o low profile é uma falácia. Vou repetir, que é mesmo só para sublinhar. O low profile do português gestor é uma falácia. E muitas vezes ouve-se isso, então, não, eu prefiro ser low profile. É claro que as desculpas são imensas, porque não preciso, porque os outros é que são os sociais de corredor, etc. Mas, na verdade, depois, quando eu preciso de promover pessoas que são mais operacionais para consultores, não é? Agora os famosos stress advisors, que nós ouvimos bastante na área da tecnologia e não só, o que é que eu noto? Nestes últimos 10 anos, vemos que competências como conseguir comunicar para influenciar e saber colaborar é um tema. Porque, se calhar, nas vossas empresas, não, mas noutras onde eu tenho trabalhado, há algo que nós chamamos, às vezes, quintas, silos.
E promovem-se pessoas que já estão lá há muito tempo e toda a gente quer ser promovida naturalmente porque ganha mais. Agora a questão tem a ver com 3 pontos. Será que eu tenho tempo para isso? Não é? Será que eu consigo decidir investir no desenvolvimento dessas soft skills, tendo em conta que não tenho qualquer tipo de apoio em termos académicos, ou pelo menos muito pouco? Ponto 2. Será que eu tenho humildade? E este é um tema crítico. Porque eu posso ter excesso de confiança, mas o excesso de confiança não me leva ao nível máximo de aproveitar aquilo que é necessário para depois as nossas empresas aproveitarem para o negócio. E o ponto 3 tem a ver com a atitude de crescimento. Às vezes, tenho notado, e mais uma vez, se calhar nas vossas empresas não, noutras, tenho notado que às vezes queremos fazer subir à pressa ou porque precisamos daquele profissional que é excelente naquilo que está a fazer para se tornar um líder de pessoas. Ele é excelente técnico e ele às vezes não tem coragem de dizer à empresa que está muito bem onde está. Exato. Então, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, a comunicar, conseguir desenvolver competências de comunicação, porque é uma competência e como tal treina-se, para influenciar, vai conseguir fazer com que não só as empresas, entre os seus negócios, business to business, mas também o colaborador irá conseguir não só comunicar o seu valor, mas como fazer-se ouvir. Que esse é o calcanhar daquilo de um profissional português. Muito bem, ou seja, quer o André, quer a Sara estão em consenso. Os soft skills são essencialmente úteis para nós enquanto indivíduos, no nosso caminho nas empresas, para gerirmos a nossa satisfação lá dentro e influenciarmos os que estão à nossa volta. Agora, uma coisa é certa, o contexto é de facto muito complexo nesta fase de revolução. Vai haver muitas atividades, como o Miguel dizia há pouco e muito bem, que nós vamos deixar de as fazer. E ainda bem, porque nós daqui a uns anos vamos olhar para trás e vamos pensar que disparate, éramos uns escravos de que estávamos ali a fazer tarefas repetitivas sem necessidade. Isso é um lado bom, mas há outro lado que é o que é que nós vamos fazer. Por outro lado, aquilo que também nós sabemos é que na Europa a percentagem mais significativa de colaboradores ativos está no meio da sua carreira. Quer isto dizer que estão entre os 40 e os 49 anos, que é exatamente a idade em que eu me situo, não é? Estamos a meio da nossa carreira. A par disto, a idade da reforma, vamos andando atrás dela, porque ela vai sempre, cada vez, ser mais tardia e as nossas carreiras são tendencialmente mais longas. E já agora, também está a haver um decréscimo da população de trabalhadores que entram no mercado de trabalho, da população de pessoas preparadas para entrar no mercado de trabalho. Ora, nós já vimos que é cada vez mais difícil encontrar pessoas com as skills certas para as empresas. Estamos a falar de uma quantidade de pessoas que vão ficar sem saber muito bem o que é que vão fazer, não é? Porque há muita coisa que vai ser automatizada. E as empresas começam numa guerra pela aquisição ou pela retenção daqueles que são os seus talentos que já existem lá dentro e que se calhar até já têm uma capacidade de comunicação muito desenvolvida e influenciam e por isso mesmo estão para ficar e toda a gente os quer e há outros que vão tentar tirá-los de lá, não é? E a segurança da empregabilidade começa a ser colocada aqui em causa, que é, então, mas perante isto tudo, nós temos, o talento não é assim tanto, temos pessoas que não sabemos muito bem o que é que vai acontecer e temos aqui uma faixa etária em que estamos a meio da carreira que quando crescemos, nos foi dito, estuda, tira o teu curso, arranja um emprego para a vida e quando chegares aos 40, 50, a tua experiência, a tua senioridade vão trazer a estabilidade e um estilo de vida muito confortável. E o que nós vivemos é exatamente o oposto. A minha pergunta é, como é que no setor de recrutamento e na área do desenvolvimento nós podemos encarar a maior parte de nós que estamos aqui, que estão ao meio da sua carreira, os profissionais entre os 40 e os 49 anos, que esperavam ter uma estabilidade assegurada e que com esta revolução digital tudo é posto em causa. Sara? Este tem que ir ter com a Randstad. Também. Naturalmente. Estão a fazer boa publicidade, André, de aproveitar. Olha, da minha experiência, e vale o que vale, certo? Cada um fala da sua experiência. Destes 10 anos, posso-vos falar de cerca de 6.000 profissionais diagnosticados, portanto, dessa amostra, dos outros não falo. Tenho-me apercebido que o tema da idade é uma falácia. Vamos chamar agora mito urbano. Porque tenho encontrado inúmeros gestores e administradores com 40 anos, 45, que são velhos de idade. E tenho outros com 60, que são fantásticos, têm uma mentalidade de 20. Portanto, o tema, pode ser ligeiramente relevante, mas será que é realmente o tema? Exemplo. Nesta minha vida atual, portanto, há 5 anos atrás conheci uma senhora dona de um grupo que vocês conhecem, porque já comeram frango. Portanto, ela
uma das suas empresas é a Aviaves, e ela entrou-me no gabinete, telefonou-me: Sara, é a doutora Sara Batalha? Eu: sim, trate-me por Sara. Queria trabalhar consigo. Sim, direto. Com certeza, vamos nos encontrar. A senhora, na altura, tinha 50 anos. 52. Ela disse-me assim: olha, Sara, eu, de facto, vivi toda a minha gestão, portanto, viúva, tinha herdado negócios do marido, e tinha Ela não precisava trabalhar, aqui entre nós ninguém nos ouve. Mas ela queria trabalhar e tinha aprendido a gerir pelo silêncio, porque era uma introvertida na versão quase patológica. Então geria pelo silêncio, por aquilo que não dizia, porque numa reunião de comissão executiva, ela, quase para não desmaiar, quase ou nada falava. Então isso dificultava-lhe bastante, especialmente porque o sonho da sua vida era ser guia-intérprete. Guia-intérprete, para quem está a ver, não é? Significa falar em público e expor-se. E ela disse-me: olha, eu pus um ponto da minha vida, toda a minha vida dediquei aos outros, aos meus filhos, ao meu marido, aos negócios. Eu quero vender isto tudo e quero finalmente aprender a comunicar o meu valor. Ela não disse esta última parte, o meu valor, disse com outras palavras. E nós, muito bem, fomos fazer um contrato, vamos trabalhar durante um ano, aquelas coisas normais, e durante a primeira sessão, que durava 8 horas, e o meu sócio está aqui, que não me deixa mentir, está aí alguns. Depois das 8 horas, eu saí já a suar para dentro e a gritar também para dentro. Entrei na porta do gabinete do meu sócio e disse: olha, Nuno, vamos devolver todo o contrato à senhora, um ano inteiro, porque eu não tenho competência para trabalhar com a senhora, eu não tenho as ferramentas adequadas, eu não sei o que é que lhe hei de fazer. Nota, ela tinha deixado de estudar muito cedo, e havia uma data de variáveis na história que me ultrapassava, portanto não conseguia lidar com o tema e com a necessidade da senhora. Quando eu entrei no gabinete para dar a novidade à senhora, com um nó no estômago e na garganta, ia dizer Elizabeth, e imediatamente ela interrompe e diz-me assim: doutora Sara, antes de mais nada quero agradecer-lhe. Desculpem. Porque não desistiu de mim. E sabem aqueles momentos da nossa vida onde os nossos valores vêm ao de cima? E eu já contei essa história, ela sabe essa história e nós já partilhámos. E eu não tive a coragem de dizer que não à senhora e trabalhámos durante 2 longos, penosos anos. E quando eu digo penosos, foram penosos fisicamente, psicologicamente, profissionalmente, porque foi muito difícil para ela, que não dormia nessa semana, e foi difícil para mim porque puxou-me a tudo aquilo que eu achava que sabia fazer e não saber, e saber pedir ajuda também. Hoje é uma mulher de 56, 57, grava vídeos, tem um MacBook Air, ou outro, agora já não sei qual é que é, mas tem um daqueles pequeninos, grava vídeos com uma câmera, edita vídeos e põe-os online, na versão German Saraiva, porque, na verdade, o sonho dela era falar do património e da história das igrejas que ela tanto gosta, e hoje é guia-intérprete. Portanto, claramente um exemplo em que o desejo desta mulher a moveu para essa mudança. Apesar da idade. Apesar da idade. A idade aqui não é um fator. Agora, esta questão da vontade tem muito que se lhe diga, não é? Porque quando nós chegamos a meio da nossa carreira com 40, 49 anos, será que todos nós queremos aprender, como é que a Sara disse? Desaprender para voltar a aprender? André? E permita-me entrar um bocadinho em desacordo com os 40 a 49. Sim. Eu diria que a idade média dos participantes no Congresso não deverá andar muito longe e a verdade é que são os principais incentivadores da transformação. E esse é bastante importante. Que mostra que nós aderimos bem Exatamente. a estes processos de mudança, não é? Exatamente. Mas naquilo que é a responsabilização da mudança, acredito também que as empresas são uma parte muito importante no apoio à mudança dos próprios indivíduos. E tenho um caso muito concreto. Nós desenvolvemos uma academia de formação, de conversão de carreiras na Randstad, que converte qualquer pessoa com o mínimo era de ser licenciada em engenharia em programador de health systems. O número de candidatos é enorme. Permitiria-nos fazer muito mais turmas do que aquelas que nós queremos ter em concorrência. E a verdade aí é que entra o papel do recrutador, da validação de se as pessoas que estão a candidatar-se a um programa deste género, se vão ser capazes de mudar de carreira no final do processo. Se elas vão saber lidar com uma carreira que não foi que escolheram inicialmente. Escolheram ser engenheiros de uma área qualquer e no final serão programadores. E essa triagem é bastante importante e faz parte também do sucesso da academia.
E aqui, novamente, o mercado também não absorve todos os júniores programadores. Claro. André, mas a pergunta que está na cabeça de toda a gente neste momento, aposto que é: de que é que depende esse sucesso? Aqueles que conseguem fazer a reconversão? São os tais que têm os soft skills capazes de lidar com esta São mudança. Quais são esses soft skills? A resolução de problemas complexos, claramente, porque é algo que terão que ter a lidar com esta mudança constante. Sim. Porque, no caso destas profissões digitais, implicam reconversão constante e reaprendizagem constante. E essa é uma das análises que são claramente feitas no recrutamento, na validação. E como dizia, estas pessoas não têm entrada direta no mercado. Certo. São júniores e os júniores não são a resolução dos problemas das empresas que normalmente procuram alguma aceleração nesta área. E aí também, lá está, as empresas têm que ter um papel importante de garantir que estas pessoas têm entrada no mercado e que durante algum tempo têm o treino necessário para quando realmente entrarem no mercado já têm experiência suficiente. Dar o espaço para as pessoas se desenvolverem, que é uma coisa Exatamente. que normalmente toda a gente quer produto acabado, como se costuma Exatamente, dizer, não é? exatamente. Embora nós, seres humanos, não somos produtos acabados, somos seres humanos antes de mais. Portanto, o que nós estamos aqui a ter é uma nova perspectiva que, ok, é possível reconverter carreira, e estamos outra vez a falar de eu sou engenheira, mas eu posso adquirir uma nova skill técnica e saber programar, mas isso depende, o sucesso dessa conversão depende de eu ter soft skills com uma resolução complexa de problemas e já agora a vontade que a mulher de 52 anos que a Sara partilhou aqui connosco nos mostra, é um bom exemplo, que é fundamental para conseguir fazer essa mudança com sucesso. Ou seja, indo de encontro ao que disse o Miguel, é preciso um equilíbrio entre as hard e as soft, não dar desproporcionalmente mais mérito a uma do que a outra. As duas são igualmente importantes, porque se uma não estiver bem, a outra não vai lá, não é? É isto. Como se costuma dizer, não é que está a virtude. Então, última pergunta, antes de passar ao painel seguinte, que vai falar sobre os modelos de ensino. E esta pergunta é uma pergunta, não é uma pergunta, é um pedido de recomendações. Eu vou pedir à Sara e ao André que, tendo em conta e mostrando aqui a relevância do tema das soft skills, no momento em que se fala, acima de tudo, de transformação tecnológica, qual é que é a vossa recomendação para aqueles que são educadores hoje e que ensinam outros, para agora e no futuro, garantirem mais condições, quer para a empregabilidade, quer para a gestão de carreira ao longo do tempo? Sara? Há uns 6 anos atrás, quando a PT ainda era PT, um engenheiro chamado Jorge Castro, 62 anos, depois de 3 dias de termos estado a trabalhar juntos, disse-me assim: "Oh Sara, se eu soubesse hoje o que eu sei hoje, já soubesse há uns anos atrás, a minha carreira tinha sido diferente. A Sara tem que levar isto, desenvolvimento de soft skills, era o que estávamos a falar, para a escola." E eu disse: "O senhor está, mas é maluco, senhor engenheiro, nem pense nisso." Só que quando nós acreditamos que temos que ser a mudança que queremos ver no mundo e quando a semente é posta na altura certa, realmente as coisas acontecem. E o que eu tenho visto é que, sem dúvida, o mundo da tecnologia, ou seja, os senhores que estão aqui à minha frente, podem ser resistentes e embaixadores. Este senhor, nitidamente, foi um embaixador, sem ele saber, do movimento chamado Inspiradores.pt, sublinho, Inspiradores.pt, de uma loucura que nós nos propusemos enquanto cidadãos. Façam um apelo do ministro, na altura, de um dos ministros da Educação, onde ele, numa entrevista, disse: as empresas têm que vir ter com a escola. E eu: está bem, então vamos a isto. E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós quisemos oferecer ao nosso país, à nossa metodologia, e formar professores para eles, sim, na sala de aula, darem o seu melhor no que diz respeito às suas matérias. E fizemos um estudo de caso com a Direção-Geral de Educação, escolas privadas e uma escola TAPE, e, long story short, o que verificámos é que, independentemente do contexto, quando se treinam competências, não só potencia o sucesso escolar, como se potencia a comunicação do seu valor em termos de autoestima. A Vera Almeida tinha 14 anos na altura. Ela, infelizmente, hoje não pôde cá estar, mas vão ao Vimeo e vão encontrá-la. Inspiradores.pt, Vimeo. A Vera Almeida, em 5 minutos, subiu a uma palete, uma espécie de um Ignite, que nós fizemos, que muitos dos nossos clientes tremem quando se ouve falar, e sem controle de slides, contou em 5 minutos o que é que mudou na sua vida depois de 12 aulas. E ela disse, ela não falava, portanto, os pais diziam: olha, minha filha não fala, os professores diziam: não sei, não consigo.
avaliar esta miúda? Eu sei que ela tem potencial, mas não consigo, ela não fala. E os colegas também achavam que ela tinha ali algum problema, porque de facto ela não falava. Então, em termos de oralidade, torna-se difícil, não é? Quando nós nas empresas não sabemos comunicar o nosso valor. E o que ela disse foi eu perguntar-lhe, olha, qual é uma frase? O que é que tu ganhaste com isso? O que é agora? O que é que tu podes dizer aos teus colegas que vão te ver? Olha, Sara, eu aprendi a comunicar o meu valor, porque eu antes achava que tinha que ser como os outros. E os outros são aquelas pessoas que têm um perfil de comunicação que nós chamamos, aquele é natural, olha, nasceu mesmo para isto. Ou aqueles que chegam aos resultados, porque são mais diretivos e orientados aos resultados, e são mais fáceis de tomar a liderança. E ela era uma pessoa muito mais de consenso, de equilíbrio, de harmonia, não queria cá confusões, então ficava na retaguarda. E quando ela descobriu que não tinha que mudar, antes pelo contrário, exatamente porque ela era como era, ela podia fazer diferença em termos de liderança no seu próprio mundo, hoje, não só as suas notas mudaram, como hoje é uma mulher diferente. E hoje, sim, é uma mulher diferente, já tem 16 anos. E mais feliz, com certeza, não é? Ela diz que sim, eu acredito que vê-se. Sim. Então, a recomendação, em síntese, é... Já que têm filhos e devem ter, ou pelo menos crianças, nós acreditamos que a tecnologia pode mesmo fazer a diferença. Neste momento, os inspiradores estão no nosso coração e queremos partilhar convosco. Enquanto pais, pelo menos, reparem, se quiser, o livro não é meu, portanto eu posso recomendá-lo à vontade, está bem? Podem procurar na Bertrand, se não tiver, já não sei se está esgotado. Levantar voo. Lá dentro tem uma metodologia que já muitas empresas, são dos recursos humanos, já sei, já ouvi falar. Qual é o tema? A forma como se utiliza as analogias de acordo com os perfis de comunicação. Até uma criança de 3 anos percebe. E isso ajuda imenso a que as crianças percebam porque é que o pai comunica daquela forma e porque é que o meu filho comunica da outra. Porque é que eu digo para ele ir para a frente, chegar-se, e porque é que ele não quer ir. Então, ajuda bastante. E, enquanto pai, podem fazer a diferença percebendo e apoiando as diferenças comportamentais dos vossos filhos. Porque, às vezes, eles podem não ser como nós, mas é exatamente por eles serem quem são que vão chegar a ser, se calhar, influenciadores no seu próprio mundo. Exatamente. Na diferença nasce a luz, não é? André, recomendação. Recomendação. Eu diria que é a evolução contínua do modelo de ensino moderno, digamos assim. A mistura dos valores com algumas componentes mais técnicas e evoluídas, porque eu diria que aquilo que vai garantir a quinta revolução industrial há de ser os valores, novamente. Sim. E esse é aquilo que Nós tem que ser ainda só vamos garantido. na quarta, já está a pensar na quinta. Mas isso ainda está muito à frente, com certeza, não é? e estaremos já a formar as crianças do futuro. Sim. Ou seja, basicamente, a lição que fica aqui, ou a recomendação que fica aqui é vamos todos aprender, continuar a aprender e já agora a ser, não é? Exatamente. Ou seja, vamos dar primazia, de facto, vamos equilibrar aqui esta questão da soft skills, não vamos só falar de digital, vamos falar daquilo que são as nossas core, as nossas competências core, como disse o Miguel há pouco. Com esta ideia no ar e com estas recomendações, agradeço aqui à Sara Batalha e ao André. Muito obrigada pelos vossos contributos, pelo vosso entusiasmo nestas partilhas. Agradeço a todos e aproveito para apresentar o painel seguinte, em que vão ser discutidos os modelos de ensino, moderado pelo Miguel Moreira e os convidados Pedro Crespo e Carlos Gomes. Obrigada a todos. De novo, tenho aqui a honra de moderar este painel. Temos aqui 2 convidados, o Pedro Crespo, que trabalha na Nova Base. Ele é o responsável pelas academias, as academias que acolhem, integram e desenvolvem os recém-licenciados, e o Pedro faz um trabalho exaustivo no sentido de fidelizar os melhores e manter a sua satisfação no nível alto e a permanência na empresa. Além disso, o Pedro tem pessoalmente aspectos que são muito interessantes, porque é treinador de hóquei patins, lida com miúdos, lida com equipas e tem aqui uma segunda vertente também de gestão de pessoas, e neste caso jovens predominantemente, que é muito interessante. O Carlos é um estudioso da área do ensino, é das pessoas com mais conhecimento que eu tenho conhecido nos últimos tempos sobre novos modelos de ensino.
Ele tem investigado muito, ele tem uma experiência vasta na área da tecnologia, mas sempre, ou mais ultimamente, ligado ao tema do ensino. Ele é diretor da Prológica, tem muitos projetos feitos internacionais relacionados com o ensino com escolas e, para além disso, ainda nos seus tempos livres conseguiu ser empresário e criar uma startup de tecnologia que se chama G-Foundry, muito interessante, que trabalha também os temas do engagement dentro de uma empresa, usando técnicas como a gamificação. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e vamos então falar de novos modelos de ensino sem mais. Eu diria que, pegando um bocadinho onde eu de alguma forma introduzi o tema e também no debate anterior, falar se o modelo de ensino que nós conhecemos quase desde a antiguidade continua a ser válido. Estamos realmente perante uma revolução no sistema de ensino porque a tecnologia nos força a fazer isso, porque a tecnologia muda tão rapidamente as nossas ocupações que, consequentemente, a forma como aprendemos, tanto em método como em conteúdo, tem que ser distinta? Ou isto é uma moda que vai passar e daqui a 4 ou 5 anos vamos voltar a esquecer este assunto e o sistema de ensino que nós conhecemos desde a antiguidade continua a ser o sistema que é idolatrado por todo o mundo, ou quase todo o mundo? Qual é a vossa opinião, Pedro? Eu tenho 2 filhas, portanto tenho que levar com o sistema de ensino todos os dias. Eu acho que ir à escola é uma seca, não sei do vosso ponto de vista. Eu nunca gostei muito de ir à escola, a não ser quando pensava que tinha intervalos e podia dar ali a jogar a bola e esse tipo de coisas. Acho que ir à escola continua a ser uma seca. Eu acho que o sistema de ensino continua demasiado focado no professor e não no resultado final, que é o que vai ser desta gente que aqui anda, não é? E isso não tem muita razão de ser, porque o sistema de ensino se calhar já nos ensinou desde há muitos anos atrás a inovar em muitas coisas. Mas bom, tenho alguns exemplos que acho que podemos partilhar sobre de forma que o sistema de ensino já nos ajudou a inovar e que serviu de base para muitas coisas que fazemos hoje. Mas, voltando aqui à parte da seca, está muito focado nos professores, tem uma coisa, o professor é o central da história, está zero focado no aluno, zero, estou a ser um bocadinho fundamentalista, mas pronto, também há que espicaçar aqui o tema. Acho que as empresas já descobriram há uns anos que se calhar mais do que medir a qualidade da formação que dão aos seus colaboradores, devem medir a eficácia, e no sistema de ensino, bola, não é? Ninguém vai ver, um ano depois, como é que foi a apreensão de conhecimentos do ano anterior. No limite assumem que eles já os têm porque dão-lhes matéria que assumem que têm aquela parte toda. Acho que está muito pouco focado na eficácia, está pouco focado coisas que a Sara e o André estavam a dizer há pouco focado no que é que aquelas pessoas vão ser quando forem grandes, não é? Mas está muito focado no professor e o que é que o professor faz e a qualidade do professor. Claro que isso é tudo muito importante, mas queria aqui um bocadinho de desfoque. É uma moda? Não é uma moda. E há uns tempos estava a ver uma fotografia estavam a pôr num comboio há não sei quantos anos atrás tudo a ler o jornal e hoje tudo com o telemóvel. É igual, é a mesma coisa, usa-se um formato diferente. O sistema de ensino é a mesma coisa. Continua focado nos professores, têm meios diferentes. Portanto, hoje há quadros digitais, pronto, boa, em vez de quadros de ardósia com o giz, que fazem mal à saúde, dizem, não é? Nós estamos todos aqui, mas faz mal à saúde. E algumas escolas, as que têm mais poder de investimento, têm tablets em vez de cadernos, ou livros, mas é igual, não é? Continuamos a ter a mesma coisa. O tipo de desafios são os mesmos, o foco continua a estar no professor, na disciplina e não no processo, no que é que a pessoa vai fazer e vai à frente. Pronto, é o que é, vale o que vale, mas eu acho que o sistema de ensino, hoje eu também sou um grande fã da gamification, como o Carlos, e o sistema de ensino foi para aí a primeira escola de gamification que nós podemos ter à face da Terra. Não se chamava, era assim, não é? Os primeiros leaderboards vieram da escola, não é? As pautas, quem é que está em primeiro lugar, quem é que tem melhor nota, a subida de nível, não é? O que nos motiva nos jogos, que é subir de nível, há quantos anos é que existe na escola? Eu passo da primeira para a segunda classe, não é? Tenho desafios novos, coisas novas que vou aprender. O tema da colaboração e da criação de networking. Eu, se chumbar, estou tramado. Tenho que fazer um grupo novo de amigos. Os meus amigos foram todos à vida. Portanto, aquela pressão de não chumbar para não perder o comboio dos meus amigos. Estes conceitos todos existem há uma série de anos. Não se chamava era gamification, não é? Portanto, o sistema de ensino está farto de nos ensinar coisas que têm tudo a ver com a inovação. Só que depois continua muito focado
no professor, no punishment, não é? Naquela coisa, se falhas, pumba, levas com... Nós todos dizemos que temos de ter tolerância ao erro e no sistema de ensino também. Podemos chumbar a 2 disciplinas. Não sei se ainda é assim. Podemos chumbar a 2 disciplinas. 3, pronto, já foste. Agora não chuma. Já. E, portanto, há aqui muita coisa. Eu não diria que a moda é usar ferramentas diferentes, mas o conceito eu acho que é muito o mesmo. Como é que nós... Também não sei se há não sei se há uma fórmula aqui para a pólvora, não é? Para inventarmos uma fralda nova e podemos dizer que agora o sistema de ensino devia ser diferente, não devia ter professores. Cada vez há mais malta a ter os filhos em casa e a aprender em casa com tutores pessoais, com os próprios pais. E isso é de logo torcer o nariz. Quem é pai, torce logo o nariz. Isto é pai que gosta pouco de levar os miúdos à escola e gosta é de passear, não é? Mas se calhar é um modelo. Se calhar é um bom modelo, não sabemos. Eu não sei, certamente. Acho que não é uma moda, a tecnologia é só uma coisa que nós temos à nossa mercê. A escola, ou o modelo de ensino, devia ser um bom tubo de ensaio para fazermos muita coisa e acho que não fazemos tanto como poderíamos fazer. Experimentar gadgets não é bem uma mudança. Não, curioso, o que tu estás a dizer é que o método não muda, apenas muda os meios como estão a ser feitos. Sim, eu acho. Tu aí até falaste de uma coisa interessante, que é o professor no centro, e realmente nós próprios chamamos o sistema de ensino, não o sistema de aprendizagem. Acho que o erro começa logo aí, porque isto devia ser visto na perspectiva de quem recebe a eficácia, como tu estás a dizer, e nós ao chamarmos de sistema de ensino é unidirecional, é realmente pôr o professor no centro. Curioso, o que é que tu achas, Carlos? Muito bem, portanto, eu não acredito muito nas revoluções radicais do sistema de ensino, porque é natural que é complicado, há infraestruturas, há currículos, portanto, e o que eu vejo acontecer, e muitas coisas a acontecer, vem de fora. Vem de fora do programa curricular, mas acontece nas escolas. Okay? Portanto, existe uma série de iniciativas em escolas públicas, em escolas privadas, em vários países, iniciativas de adotar novas abordagens, nomeadamente a sala de aula invertida, portanto, chamada Flipped Classroom, que é muito complicado mudarmos de um ano para o outro. Vamos inverter a sala, alterar as escolas, explicar às pessoas como é que trabalham nessa dinâmica, não é simples. Agora é possível, como se está a fazer, ir criando laboratórios de aprendizagem, que cada vez existem mais, onde se estudam estes modelos, em que o professor funciona como um tutor, um dinamizador, e os alunos desenvolvem a atividade. Okay? Portanto, e já há muitas escolas que estão a desenvolver estas abordagens com sucesso, e esta transformação começa a acontecer de fora. E qualquer dia temos várias escolas a pedir e a transformação acontece naturalmente. Eu dou o exemplo da Escola do Freixo, que costuma trabalhar com a Escola do Freixo, num lugar, até falo muito improvável, é uma freguesia de Ponte Lima, em que começaram com estas iniciativas e todos os anos têm iniciativas diferentes. E nota-se que toda a escola, os professores, os auxiliares, tudo que respira este novo modelo de ensino e todos os novos projetos de transformação pedagógica são fáceis de implementar lá, as coisas acontecem naturalmente. Já não falo nos alunos, porque os alunos nunca têm problemas em adaptar-se ou liderar estas transformações. Portanto, o que acontece às vezes, e a dificuldade de mudar às vezes o sistema de ensino, também é a resistência dos próprios professores, porque têm receio de se expor muito aos alunos, e nesta situação temos exemplos em que o professor põe os alunos a trabalhar, põe os alunos a adotar a tecnologia e faz o que ele sabe fazer bem, portanto, incentivar, dinamizar, estimular, orientar, garantir que é orientar e depois aplicar as suas técnicas todas. E os alunos lideram todas estas transformações e é algo mais simples de implementar. Portanto, e o que vejo que está a acontecer no sistema de ensino é que nestes vários projetos, portanto, aqui o João Baracho vai falar do Apps for Goods, é um bom exemplo de iniciativas paralelas, clubes de robótica, clubes de programação, concursos, competições, em que envolvem os alunos, os professores, os pais, a família, as empresas, portanto, muito ligado ao Project Based Learning, e vejo cada vez mais essas iniciativas, porque há uma escola, se lança uma iniciativa destas, no ano a seguir quer fazer mais, e depois outras escolas acreditam que é possível e fazem essa transformação. Portanto, eu vejo muita transformação ao ocorrer de fora. Vimos também exemplos com concursos, ligas, portanto, nós estamos a trabalhar num projeto em Espanha, na área é um estilo de uma liga dos campeões na área da matemática, em que os alunos,
Portanto, é uma atividade extracurricular que está a entrar quase na parte curricular. Basicamente, os alunos durante a semana treinam, provas de matemática, têm competições à quinta-feira, online, fazem uma competição com um conjunto de perguntas, são grupos, trabalham em grupo, tem um treinador que é um professor e três alunos, fazem o seu trabalho na plataforma online, discutem, no dia a seguir aparece a correção, identificam que áreas é que eles têm de treinar mais cada aluno e fazem isso durante a semana. E cada vez mais vejo também esse modelo a ser integrado no sistema de ensino e também o Estado está a dar alguma flexibilidade para haver alguma flexibilidade em termos de horário para experimentar novas iniciativas. E acredito que a transformação está a acontecer e está a acontecer cada vez mais e vão ser estas atividades que vão empurrar o sistema de ensino para a frente. Portanto, estás a ver muito numa base incremental, pequenas tentativas que estão a ser feitas. É uma base incremental exponencial, porque começam pequenas iniciativas, depois é necessário acelerar todo este processo. Deixa-me só apanhar aqui uma ideia, porque tu dizes que o professor está no centro e isso provavelmente é um erro. Eu reitero e digo que chamamos ensino é do professor, é do emissor, não do receptor. E tu estás-me a dizer que o professor não gosta de se expor e que muitas vezes é uma resistência. Onde é que nós estamos a falhar? Isto parece quase um contrassenso, porque dizemos que precisamos de mais educação, precisamos de mais ensino, precisamos de ensino diferente e parece que não estamos a dar suficiente atenção à própria profissão de ensinar, preparar as pessoas para isso. A Sara falou um bocadinho desse tema também, mas parece quase um contrassenso. Aquilo que eu tenho lido, que não é muito, eu não sou um conhecedor profundo sobre esta matéria, mas, por exemplo, um dos sistemas que é tomado como uma referência, como um sistema de formação de professores, é o sistema finlandês, que normalmente tem, nos rankings internacionais, se isso diz alguma coisa, os melhores aproveitamentos, é um sistema no qual seleciona os melhores. É uma profissão que é brutalmente dignificada, provavelmente bem paga, na escala daquilo que é possível, e é um prestígio, e é altamente prestigiante ser professor. Sem conhecer profundamente os temas, eu, enquanto, digamos, cidadão e pai também, sinto que não é nada disso. Sinto que é a segunda escolha, ou a última escolha, muitas vezes, que é uma classe que está constantemente, provavelmente em muitos casos com razão, queixando-se das condições que tem de trabalho poucas, que é mal paga, que é desprestigiada e tudo isso. Será que não estamos a falar no mais óbvio, que é realmente encontrar uma maneira de formar melhores e mais professores, e se calhar num momento que a educação precisa de mais ajuda, por um lado, e por outro lado, que aparentemente temos muita gente no escalão dos 40 aos 49 que vão ficar sem ocupação, e se calhar com um conhecimento adquirido ao longo da sua vida brutal, e sinceramente é difícil conceber, se calhar médico, mas é difícil conceber uma profissão mais bonita do que partilhar o conhecimento, ajudar numa educação. Quem tem a experiência de educar, sem dúvida que concorda comigo. É difícil pensar, num sentido puro, se calhar um bocadinho idealista, do que é que pode ser mais bonito do que uma profissão de ensinar. Onde é que a coisa está a falhar? Parece que estamos a perder uma grande oportunidade, não? Se calhar é no dinheiro. Não sei. A minha filha mais nova quer ser professora. Não sabe quanto é que eles ganham, nem sabe que tem sindicatos e que aquilo é uma chatice. Mas quer ser professora. E às vezes ensina-me algumas coisas. A minha filha mais nova faz acrobacias aéreas e quer ser professora e quer trabalhar no Circo du Soleil. Aquilo não percebo bem como é que ele vai casar, mas pronto. E no outro dia quis-me ensinar sobre equilíbrio e eu achei que ela me estava a tentar ensinar equilíbrio no trapézio, onde ela anda muitas vezes. E na prática, eu dei por mim, ela estava-me a dar uma lição espetacular sobre equilíbrio na vida. Só que eu não percebi. Equilíbrio, não é? Equilíbrio. E o que ela me estava... Ela pôs-me a experimentar o trapézio. Portanto, ela não se sentou à minha frente e explicou-me sobre equilíbrio. Ela fez-me sentir o que era equilíbrio. Se ela for professora, se ela quiser ser professora, eu acho que vai ser uma boa professora e aquilo está na genes dela. Mas, se calhar, onde estamos a falhar é como formatamos as pessoas para ser professor é isto, ou ensinar é isto. Não sei, se calhar estou a ser um bocado crítico e já há muitas coisas diferentes. Mas não sei, não consigo ter uma fórmula aqui sobre o que é que está a correr mal, ou se é que não está já a correr um bocadinho melhor, para ela dizer que... para ela me conseguir explicar o que é equilíbrio no trapézio, é bom. Carlos, o que é que parece? Eu acho que é importante. Eu tenho conhecido professores, e muitos, a maior parte deles, fabulosos, e de escola para escola,
fazem coisas diferentes, iniciativas diferentes, uma energia fantástica. Eu acho que o que está a faltar é divulgar estes casos, divulgar mais estes casos de sucesso e premiar também esse sucesso. Não é? Portanto, eu normalmente, como trabalho com tecnologia, é natural que, onde existe tecnologia, os problemas também estão garantidos. Não é? É natural que qualquer dispositivo pode falhar, pode não funcionar, depois há muitas barreiras que aparecem na introdução de tecnologia nas escolas, não é? É normal. Portanto, nós não podemos ser muito diretivos quando introduzimos a tecnologia ou um determinado método. É preciso dar liberdade ao professor de desenvolver a sua atividade, dar-lhe um conjunto de meios, não é? E depois permitir que se divulguem os casos de sucesso, não é? Que devem ser diferentes, que se divulguem e que se permeiem esses casos de sucesso, porque nós podemos, por exemplo, criar um laboratório de aprendizagem numa escola, depois os professores não têm tempo, não têm formação, depois os equipamentos são complicados, não têm suporte. Portanto, se nós conseguirmos dar um conjunto de condições a um conjunto de escolas e permitir que essas escolas desenvolvam alguns trabalhos com os alunos, ponham os alunos a desenvolver esses trabalhos e depois divulgar esses casos e premiar esses casos e criar, às vezes, uma rede entre as pessoas para eles colaborarem e para se poderem ajudar, porque às vezes é com o apoio de um pai, com o apoio de outro aluno e conseguem desenvolver evoluir. Acho que é mais fácil de dar seguimento e replicar estes casos de sucesso que existem e que são patentes, e temos vários casos de sucesso mundial em termos desta revolução do ensino, na área de Project-Based Learning, Learning by Teaching, colocar alunos a ensinar os mais novos, a ensinar os avós, vários casos de sucesso nessa área, do gamification, a introdução de gamification nas salas de aula. O que tu dizes é que está a acontecer, vês bons exemplos, simplesmente se calhar deviam ser divulgados melhor e potenciados para poder inspirar, enquanto o Pedro suspeita que possa ser um tema também de, se calhar, uma convenção relativamente àquilo que é o esquema salarial, a forma como eles são respeitados, etc. Eu não vou comentar a parte do salarial, será aqui uma conversa complicada que eu também não Ok, trazendo aqui para a nossa área, última pergunta. Eu falei na minha introdução que acredito que um dos problemas da educação hoje em dia, principalmente nas vertentes digitais, é que ela está fechada a, se calhar, 80% da população que hoje em dia trabalha. Eu costumo chamar-lhes os LinkedIn e os LinkedOut. Acho que os LinkedIn são os jovens e os cracks ou pseudo-cracks, que são aqueles que são hoje em dia objeto e candidatos aos modelos de formação que existem. Mas o problema é que o LinkedIn tem uma penetração na população trabalhadora relativamente pequena. E como é que nós abordamos os LinkedOut? Como é que nós conseguimos chegar lá com modelos que sejam inclusivos, mas que também consiga ter do lado deles o interesse e não ter medo de falhar, como alguém me contava hoje, que às vezes é um dos problemas que têm estes segmentos que ficam ostracizados, sem confiança, afastados, e quando são expostos perante uma situação eles têm medo de falhar, têm medo de dar barraca e não se querem expor. Como é que nós conseguimos, se calhar, é um tema profundo, acho que é um dos grandes temas, em minha opinião, mas quero ter aqui uma percepção quase instintiva vossa, caminhos que nós poderíamos percorrer ou começar a percorrer. Eu acho que o desporto tem uma solução para isso interessante. Eu sou treinador de hóquei, como estavas a dizer há bocadinho, mas acho que isto é transversal. O hóquei, o basquete, o handball, todos já resolveram este problema, menos o nosso sistema normal, não é? Daquilo que leva os nossos filhos à escola. No desporto, até aos 13 anos, não sei se agora não tenho certeza se até aos 13, se até aos 11, até aos 13 anos não há estrelas, não é? Pode haver estrelas, mas são tratadas como as outras, não é? Portanto, os miúdos jogam todos ao mesmo tempo, os treinadores são obrigados a rodar todos os miúdos ao mesmo tempo, e aqueles miúdos que têm mais cabedal, que normalmente são os que se safam mais quando são miúdos, nem sempre são os melhores jogadores depois quando chegam a séniores. Portanto, o desporto já nos ensinou que há que dar oportunidade a todos e há que estimular todos de igual maneira. Não sei se toda a gente tem paciência para isso. Nem toda a gente tem paciência para treinar miúdos. Não sei se todos os executivos têm paciência para dar a bébias, entre aspas, a quem possa falhar. Não sei se todos os executivos estão dispostos a investir em coisas que possam correr mal. Não sei se todos os professores têm paciência para lidar com todos os alunos da mesma maneira, com todos os backgrounds socioeconómicos, financeiros.
culturais, tudo, não sei, não faço ideia. Eu acho que há de haver uma série de mindsets que fazem com que as pessoas tenham estímulos diferentes. Há pessoas que gostam muito de avançar, têm o desafio de agarrar em alguém que não se augura grande futuro e fazer daquela pessoa uma pessoa melhor. E há aqueles que gostam muito, este gajo é uma vedeta, vou-me juntar a ele e vou ser o responsável por garantir que este vai chegar muito mais longe dos outros. Mas tu não achas que, para quem lidera pessoas, de alguma maneira isso não é também, pelo menos em parte, uma obrigação? É. E então? Havia um sketch dos Gato Fedorento há um tempo que era com o professor Marcelo. Não é? Então, mas isso pode-se fazer? Não. E o que é que acontece a quem faz? Nada. É um bocadinho a mesma coisa. É uma obrigação. É. Mas... E então? Carlos? É um problema, realmente é um problema que se vê nas várias empresas, né, que normalmente escolhem o core team, a equipa de gestão, os eleitos para levar um percurso de desenvolvimento, muito também nos soft skills e depois os hard skills. Há aquelas certificações obrigatórias, aquelas áreas, que as pessoas têm de seguir aquelas áreas, mas depois realmente há uma grande quantidade de pessoas que, por culpa da empresa, por culpa própria, né, alguns também se retraem, não se querem expor à formação, realmente não fazem formação, porque a empresa também tem tirar uma pessoa de um determinado local para pô-la na formação é complicado. Portanto, eu acho que uma forma de resolver este problema é, portanto, agilizar um bocado o processo de formação, não é? Para evitar chegar a estes temas da requalificação, da reconversão, não é? Requalificar ou reconverter é quando estamos a chegar ao fim da linha. Não deixar que haja um afastamento tão grande. Já estamos a chegar ao fim da linha, aquela pessoa chegou ao fim da linha e tem de voltar à casa de partida, não é? Portanto, é necessário haver um acompanhamento mais contínuo. Muitas vezes o problema que acontece é que as pessoas, quando vão ter uma formação, não é? Saem de formação, têm uma formação em gestão de projetos para gerir. Estão uma semana numa formação em gestão de projetos, vê a teoria toda. Depois chega à casa outra vez, entra outra vez com uma semana de atraso, entra outra vez no caos, e onde é que eu consigo aplicar aquela teoria toda? Portanto, há um tema que já existe há muitos anos, neste momento acho que se consegue implementar mais facilmente, que é a formação-ação, portanto, e tentar ter modelos de formação enquadrados com a atividade na empresa. Okay? Portanto, e hoje, um dos problemas destes modelos é que é preciso ter uma formação especializada e ter quase um consultor a acompanhar essa formação. Não é? Mas se nós tivermos, se a pessoa que está a dar a formação tirar aquela palestra que a pessoa passa horas, um currículo de uma semana em que passa 80% do tempo a debitar um conjunto de slides, passar aquilo para online, para um conjunto em que cada pessoa pode fazer ao seu ritmo, no seu horário, e às vezes nem se expor tanto e poder aprender ao seu ritmo e consultar outros recursos bibliográficos para fazer essa formação, e depois ocupar o tempo em realmente ajudar a pessoa a fazer um plano de projeto, uma avaliação de risco, e ele sai daquela formação com um plano, imagina, na formação de risco e de continuidade de negócio, por exemplo. Dar a formação teórica online e depois poder fazer essa ação com um caso concreto da empresa. Portanto, aí é mais fácil para as empresas poder libertar a pessoa para resolver um problema que a empresa tem e enquadrar as pessoas nessas áreas. Outra área que é o microlearning também, portanto, pequenas doses de formação, de informação, sensibilização, podem estar nas plataformas, a informação que se vê um bocado todos os dias, em doses pequenas, que pode haver uma formação contínua, sem interromper a atividade. É uma forma de resolver um bocado este problema das pessoas que não têm tempo para a formação. Dizer que não têm tempo para estas mordomias. Muito bem, muito obrigado. Eu termino, se calhar fazia só uma síntese. Aquilo que eu captei de ensino para a aprendizagem, o professor demasiado no centro reflete um bocadinho o sistema tradicional. O professor não gosta de se expor, mas, por outro lado, temos exemplos inspiradores de professores que se expõem e que experimentam novas técnicas e que, se calhar, não são suficientemente divulgadas. Relativamente, se estamos a perder uma oportunidade quanto a ter mais e melhores professores, um pouco uma incógnita, acho que não conseguimos ser conclusivos sobre essa matéria, e relativamente a chegar a segmentos mais, hoje em dia, afastados. Eu retive uma coisa que tu disseste, é não deixá-los cair e terem que voltar à casa de partida, porque se deixamos que esse afastamento exista, é muito mais difícil depois fazer a recuperação. Muito obrigado pela vossa colaboração. Obrigado. Eu sei mais, chamo o painel seguinte e aproveitava para apresentar
Eu aproveito para apresentar o Luís Jerónimo, que vai moderar este painel. O Luís é um gestor de projetos na área de inovação social. Ele trabalha na Gulbenkian, é uma pessoa que tem, nos últimos talvez 10 anos, feito muitos projetos de impacto social usando tecnologia, o que é bastante inspirador. Luís, muito obrigado. Obrigado. Aproveitar para chamar ao palco dele. Música. Por favor. Luís Fonseca, do Laboratório de Investimento Social, João Baracho, da CDI Portugal. Muito boa tarde, é um gosto estar aqui convosco. A Fundação tem trabalhado muito estas questões de perceber até que ponto podemos cruzar a inovação tecnológica com a inovação social, que são fatores ou mundos de tecnologia, economia social, que parecem muito distantes à partida. Mas quando vivemos num mundo em que a tecnologia não é uma opção de escolha, é uma realidade, o desafio passa por perceber até que ponto podemos retirar todo o seu potencial na tentativa de encontrar melhores soluções para os problemas sociais complexos. Já falámos aqui de resolução de problemas complexos como uma soft skill, desafios a trabalhar no setor social, de certeza que vão conseguir desenvolver essa capacidade. Mais do que se calhar apresentar as pessoas que tenho aqui connosco, o Luís, o João, aproveitava se calhar podíamos serem vocês a apresentar-vos. Houve aí um vídeo mal afamado a semana passada em que se fazia uma adivinha, não é? De um presidente de um clube de futebol, que por acaso é o meu, e que tinha em comum com o Cristiano Ronaldo. O Luís e o João têm algo em comum. Ambos trabalharam no setor privado e estão neste momento a trabalhar no setor social, que não é uma mudança que à partida as pessoas pensam que seja óbvia ou normal. O que é que vos fez mudar de vida, João? Bom, eu sou como a Sara, mudei de vida 3 vezes. Portanto, eu comecei como oficial da Marinha Mercante, o que tem tudo a ver, e depois vim para os sistemas de informação, onde trabalhei em empresas durante a maior parte da minha vida profissional, empresas portuguesas e multinacionais, e entretanto, onde mudei de vida das portuguesas para as multinacionais, conscientemente e por opção, e depois pela 3ª vez decidi que queria fazer qualquer coisa pelo mundo que nos rodeia, que não quer dizer que as empresas não o façam, mas fazer mais direcionado e com mais intenção, e vim para a economia social, onde estou há 5 anos. Excelente. Luís? Bom, no meu caso, tenho pena que a minha mãe não esteja aqui para me ouvir. De facto, houve uma influência grande na minha mãe. A minha mãe trabalhou muitos anos numa IPSS, com lares de miúdos, de famílias de acolhimento, e trazia todos os dias as histórias mais incríveis que muitas vezes nem sequer em filmes poderiam passar, e os miúdos iam de férias connosco. Portanto, eu acho que desde pequenino que fui tendo assim uma sementinha, e aqui há cerca de 10 anos também tive uma experiência intensa de voluntariado de 1 ano em África, que também me ajudou a ver que as competências de gestão, de facto, podem ter um impacto enorme nestas organizações, e que estou muito em falta. E, portanto, deixei-me estar mais uns anos para ganhar mais uns skills, e finalmente fiz a mudança. Excelente, obrigado. Estamos aqui a falar sobre qualificações digitais, impacto social, por isso o grande desafio é perceber que competências desenvolver, nomeadamente em termos digitais, para fomentar melhores processos de inclusão social. João, o Webs for Good, que já foi aqui referido, trabalha muito bem estas questões da literacia digital. No teu entender, o que é isto da literacia digital? Qual é que é a melhor forma de o abordar, e o que é que tens aprendido com o Webs for Good? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Carlos, pela referência. Sara, websforgood.org, cdi.org.pt. De facto, pronto, a conversa de há pouco tem muito a ver com aquilo que nós queremos fazer no Webs for Good, mudar o modelo e fazer evoluir o modelo educativo. Eu tenho muito receio de mudar, porque as transformações muito rápidas, como me dizia o Carlos, são sempre perigosas, e eu lanço um desafio. Eu sou pai de 5 filhos, portanto lanço o desafio ao pai que de repente lhe digam: olha, muda tudo com o ensino do teu filho e ele agora vai fazer isto e acabou. E qual é o pai que não diz assim: espera aí, e eu não vou fazer uma experiência no meu filho que depois pode ter consequências nele, não será tantas em mim. E, portanto, esta coisa das mudanças radicais e dos modelos fundamentalistas, sou sempre muito receoso disto. Assim como na literacia digital.
A literacia digital, que muito simplesmente se diz, e eu tive sempre muito nos sistemas de informação, vai-se a um fabricante de software, vai-se ao site, não é? A literacia digital é ter os básicos dos Office e dos e-mails e dessas coisas todas, não é? Mas não é isso. Porque o que aconteceu um bocadinho com o alfabetismo, não é? E com a alfabetização, mas aqui temos muitas competências psicossociais. É? E, portanto, o que acontece é que a literacia digital é diferente de acordo com a pessoa que a está a apreender, com o que está a aprender, com aquilo que nós estamos a aprender, com a idade, com o meio que os rodeia e tudo isso. E, portanto, literacia digital não é essa coisa tão simples, é uma coisa mais complexa e que varia. A nova geração, os famosos Gen Z, não é? Que hoje em dia se concentram em 8 terminais ao mesmo tempo, ou 5 terminais ao mesmo tempo, tudo bem que é estudos dos Estados Unidos, e que têm um tempo de atenção máximo de 20 segundos, não é? Tem uma literacia digital, o conceito de literacia digital de nós para eles é completamente diferente das pessoas da minha idade. Eu, no outro dia, também estava com os meus filhos e estava a dizer do Facebook, ele voltou-se para mim e disse assim, pai, Facebook, Instagram, então mas porquê é que não gostas do Facebook? É porque eles no Facebook começam a contar a história da vida e a pôr aqueles comentários todos e tal, isso é uma seca. Okay? Portanto, a literacia digital é, de facto, uma questão complexa, que nós abordamos, obviamente, muito no CDI, e que tem muito a ver com para que é preciso. Precisamos de saber quais são as motivações das pessoas, para que é que precisam da tecnologia, que tecnologia é que precisam, porque na prática a tecnologia cada vez é mais simples. Eu quando aprendi tecnologia aprendi a programar a Fortran e Pascal, já nem me lembro os termos, né? E no MS-DOS eram os comandos todos, C, 2 pontos, aquelas coisas todas. Hoje as pessoas já não precisam de saber nada disso e cada vez vai ser mais simples. E, portanto, eu penso que o tema da literacia digital é um tema que não é fácil, mas tem muito a ver não só com a aprendizagem das ferramentas em si, mas essencialmente com as características psicossociais para saber o que é que queremos fazer, de facto, com a literacia digital e com os ensinamentos de tecnologia às pessoas. A motivação, a capacitação das pessoas para resolver problemas, a capacitação das pessoas para apresentar os seus problemas e, para isso, a tecnologia pode facilitar, mas tem de estar enquadrada com as suas motivações. Certo. João, gostava que explorasse aqui um pouco mais o facto de como é que nós podemos aproveitar problemas complexos, como são os problemas sociais, para desenvolver estas competências, nomeadamente em camadas mais jovens. O que é que o Apps for Good tem feito nesse sentido? Bom, é um facto que as camadas mais jovens estão mais preocupadas com a sustentabilidade do mundo do que as outras, não é? A minha geração não se preocupava tanto com as questões da sustentabilidade do que os jovens de hoje. E, portanto, programas como o Apps for Good tentam, de facto, puxar pela responsabilidade social, pela responsabilidade de sustentabilidade do mundo em que vivemos destes jovens, que já trazem um pouco consigo, dar-lhes as competências para saber, mas que problema é que eu quero resolver e como é que vou resolver, dar-lhes as competências para saber apresentar essas ideias e para saber transformar essas ideias, no caso do Apps for Good, em apps que vão abordar temas de sustentabilidade e que vão resolver, de facto, problemas que são da vida deles ou que são das pessoas que os rodeiam. E é esse um aspecto. Isto tudo numa ótica que tem muito a ver com a conversa anterior de alguma alteração do modelo de ensino em que o professor não precisa de ser o líder. Pode ser o facilitador e usar a sua experiência para ser facilitador. E isso cria, de facto, ali um ambiente de mais criatividade, mais inovação e intercâmbio até das gerações, o que é muito positivo. Excelente. Temos estado a falar bastante da questão da formação e de como podemos cruzar estes dois mundos através da formação. Gostava de lançar um desafio ao Luís, no sentido de perceber até que ponto esta oportunidade de cruzamento de inovação tecnológica e social é efetivamente uma oportunidade de criação de novas organizações, novo tipo de empresas em que tenham a preocupação do impacto no seu DNA. É o wishful thinking, há oportunidade, há mercado para estas organizações? Não, há definitivamente. Aliás, antes de vir para aqui estava a trabalhar num dos programas de aceleração que implementamos no Laboratório de Investimento Social. São 10 projetos que tentam resolver problemas sociais através de modelos essencialmente tecnológicos, digitais, e muitos deles têm efetivamente viabilidade de modelos de negócio, podem inclusivamente ser alvos de investimentos e muitos são empresas. Temos exemplos muito engraçados
Por exemplo, um dos projetos pretende criar uma plataforma que liga médicos voluntários a imigrantes. Temos outro que quer facilitar o acesso dos pequenos produtores a uma plataforma para que possam escoar os seus produtos e, portanto, com impactos, obviamente, na dinamização da economia do interior e na desertificação. Temos um projeto que pretende criar soluções-chave na mão de comunicação para as entidades da economia social, que é definitivamente uma competência que está muito em falta. Portanto, há efetivamente aqui, a tecnologia tem um papel muito importante na criação destes novos modelos operacionais, novos modelos de negócio, inclusivamente está-se a começar a criar um mercado chamado de investimento de impacto, isto é, investidores que estão à procura não só de um retorno financeiro, mas também de um retorno social, e estes projetos, por via dos modelos que têm, modelos híbridos com impacto social e que estão alicerçados em modelos de negócio, de facto podem e têm vindo a ser alvos de investimento. Aliás, em termos mundiais, este mercado já tem mais ou menos o tamanho do PIB português, portanto está a ganhar bastante expressão. Excelente. É ótimo saber que há essa oportunidade, mas estamos a falar de novas organizações com públicos ainda reduzidos. Sabemos que o grosso do trabalho social é feito por organizações históricas, onde muitas vezes a tecnologia ainda não entrou. Que impacto é que pode ter a entrada da tecnologia na resolução destes problemas nessas grandes organizações? Por falarem, esse para mim é que é um bocadinho wishful thinking, entre aspas, não é? Acho que é um grande objetivo, agora é um desafio enorme. Nós temos em Portugal cerca de 60 mil organizações de solidariedade social e essas são as organizações que estão de facto a entregar um impacto, digamos assim, social no dia-a-dia e são organizações que, por via da limitação de recursos e também por via de algumas barreiras culturais, de facto têm uma resistência a conseguir desenvolver estas competências, mas é importantíssimo e nós temos alguns projetos que também estão efetivamente a tentar colmatar esta falha, não é? Porque fala-se muito do desenvolvimento de competências nos jovens, nos adultos, nas empresas, mas e nestas associações, não é? Só para terminar, dando aqui um exemplo, um dos projetos com que trabalhamos chama-se AidHound, é um software as a service, portanto tem um fee que cobra por utilizador estas entidades da economia social e, por exemplo, um dos primeiros clientes que teve foi a comunidade Vida e Paz, que em Lisboa tem uma força de 500, 600 voluntários que distribuem alimentos aos sem-abrigo e, através deste software, conseguiu diminuir os custos da entrega dos alimentos em 20%. Portanto, através de uma automatização de planeamento das rotas, da gestão dos voluntários, e esta mesma organização está agora também a tentar trabalhar como é que consegue criar dados que sejam acessíveis às várias organizações. Por exemplo, há muitos projetos que estão a trabalhar em sítios sobre a mesma pessoa e não fazem a mínima ideia. Não há cruzamento de dados. Portanto, não há dúvida nenhuma que é importantíssimo. Tenho receio que seja bastante difícil de digitalizar estas entidades da economia social mais tradicionais e que têm um grande peso. Temos alguns projetos que estão a conseguir já quebrar, mas acho que o caminho ainda é bastante longo. João, o CDI tem trabalhado também com estas grandes organizações. Partilhas da opinião do Luís, que é wishful thinking, que não vai ser possível penetrar estas grandes organizações, que esse choque tecnológico não vai acontecer, ou achas que é inevitável e possível? Sou por natureza um otimista. E, portanto, eu acho que sim, que vai ser possível, porque as pessoas estão a evoluir e as novas gerações estão a evoluir. Muitas vezes o grande óbice é, e eu vou mais uma vez à mesma coisa, porque eu também estive em grandes empresas e com esse problema, é que não se pode aplicar a mesma receita a todos.
E, portanto, eu acho que vai ser possível. Acho que as empresas vão começar a investir, as empresas vão ter ainda uma decalagem de gerações, mas, por outro lado, os líderes também vão sendo mais novos e, portanto, eu acho que vai evoluir e vai chegar à altura em que os gestores vão começar a deixar de achar tão caro aquela formação e, principalmente, a formação, como o Carlos também dizia, acompanhada com consultores para conseguirem adequar a formação. E o retorno que têm daí é sempre um retorno muito elevado. Aliás, nós vimos isso nas áreas em que trabalhamos, que são áreas carenciadas, áreas de desemprego e tudo isso, em que nós temos de trabalhar em grupos pequenos para conseguir que as pessoas primeiro analisem os seus problemas, depois trabalhem as motivações para depois se dar o tipo de formação que elas precisam. Isto é o que acontece nas empresas também, a todos os níveis e segmentos. Certo. Nós temos explorado aqui muito o lado positivo da questão, não é? Da tecnologia como este potenciador de novas soluções, novos mercados, mas também importa ver, até por questões de preocupação social, o lado lunar. E até que ponto a tecnologia pode não ser também algum fator de exclusão. Fala-se muito também em termos do futuro do trabalho, do chamado desemprego tecnológico, destes processos de automação irem criar outros problemas sociais. Achas que isto é uma visão demasiado pessimista, que a reconversão vai sempre acontecer ou efetivamente é um problema, Luís? Fico contente de poder corrigir agora o meu talvez pessimismo. Eu aí sou um bocadinho mais otimista. E, enfim, há muitos estudos sobre isso e um dos estudos talvez teve também algum eco, foi um estudo feito pela consultora McKinsey em janeiro deste ano e que projetava para 2055 um cenário verdadeiramente catastrófico nos Estados Unidos, entre aspas, em que 50% das atividades iriam desaparecer e iam ser automatizadas. No mesmo artigo, curiosamente, tem também lá um parágrafo que eu acho que não teve o mesmo eco que poderia ter tido, é que efetivamente quando no século XX tivemos a automatização da agricultura, passámos por um shift de trabalho de competências semelhantes e as coisas, quer dizer, não houve nenhuma catástrofe. Portanto, eu penso que aqui se calhar haverá que ter um bocadinho de fé, de entender que não conseguimos ver para além daquilo que vemos hoje. Isto, apesar de tudo, há de ser uma mudança gradual, não vamos sair à rua e de repente está tudo cheio de robôs por todo lado, portanto isto há de ser gradual e à medida que as coisas, portanto é bom estar atento, mas à medida que as coisas forem avançando, seguramente que haveremos de encontrar outras soluções e se um dia chegarmos ao ponto de ter que taxar IRS, entre aspas, aos robôs, acho que podemos fazer isso, portanto, acredito que se irá resolver. João, partilhas desta opinião? Eu acho que há aqui várias questões. Uma, eu tenho uma visão moderada sobre a requalificação. Isto é, eu e os programas que nós temos também focam um bocadinho isso. Isto é, eu acredito mais em formar as pessoas em tecnologia para que elas possam potenciar a sua profissão, do que irem fazer um curso de programação, por exemplo, querem deixar de ser arquitetos e vão ser programadores. Okay? Claro que estou a fazer um 8 ou 80, não é? E, portanto, eu acredito muito que a tecnologia, como o Miguel dizia, que vai ser horizontal, vai permitir a muitas pessoas que estão fora do mercado de trabalho entrar no mercado de trabalho, mas se calhar no seu sonho de profissão. Outra coisa é aquelas pessoas que chegaram à conclusão que querem fazer uma coisa diferente do que faziam. E aí, tudo bem, falamos da requalificação e da opção de requalificação. Requalificação só, porque agora estamos todos cheios de medo que há muita falta de empregados na área tecnológica. E depois há aquela tendência, eu sou vim da tecnologia, portanto sou suspeito, há aquela tendência de dizer, então pronto, tem um curso de programação e está feito. Okay? Quantos programadores é que há aí a ganhar não tão bem e alguns até desempregados? Atenção, que tecnologia não é só programar. Ou das outras coisas todas. Portanto, sobre a requalificação, eu também acho que se tem de moderar o discurso nesse aspecto e naquelas grandes parangonas dos estudos que o Luís fala de não sei quantos desempregados. Obviamente que vão desaparecer empregos, mas obviamente que vão aparecer empregos. A parte da tecnologia, e principalmente em áreas em que nós estudamos, também tem consequências, obviamente, e também pode provocar a exclusão. Não sei se alguns de vós têm, mas eu conheço vários casos de os nossos pais chegarem a uma certa idade, começarem, nós estarmos todos interessados em que eles aprendam a ir à internet, etc., etc., e de repente
o nosso pai ou a nossa mãe passa a noite inteira no computador e deixou de sair, e deixou de falar, e deixou de comunicar, etc, etc. Quando a parangona é, não, se nós lhe dermos a internet, ele pelo Facebook vai ver os amigos todos. Nos jovens, a mesma coisa, porque agora está a surgir o problema dos problemas de utilização de utilização da internet. O que está a fazer com que isto... E há estudos que já provam que é maior o problema quanto pior é a qualidade de vida. E a qualidade de vida não tem necessariamente só a ver com dinheiro. Tem a ver com a relação dos pais, tem a ver com tudo isso. E, portanto, há aqui outros problemas que não é a tecnologia que cura tudo, e para mim era muito mais fácil dizer que é a tecnologia que cura tudo, mas mais uma vez vamos às tais soft skills, mais uma vez vamos aos problemas psicossociais que vão potenciar isto tudo e que temos de, com moderação, ir lá. Mas, obviamente, que a literacia digital é básica, enquadrada, ajustada, porque senão as pessoas, de facto, ficam excluídas. Já estamos um pouco fora do nosso tempo, mas se calhar eu inverto aqui um bocadinho as regras do jogo e mais do que fazer uma síntese, porque eu acho que já percebemos que há uma oportunidade de cruzamento destas duas áreas, social e tecnológica, mas não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade, até porque estamos perante uma plateia de pessoas que trabalham maioritariamente em empresas e grandes empresas, onde estas questões são uma novidade. Que desafio lançarias a estas empresas, João, para melhor poderem acolher estas novas áreas? Vários. Apostem na formação tecnológica dos seus quadros que estão a sentir mais desadequados ou que não estão a acompanhar. Essa é a básica. Outra, que enquadrem estagiários e que vejam pessoas com visões diferentes que podem vir participar até em ideias novas na empresa. E essa basicamente, há mais desafios, mas este é basicamente os grandes desafios que se poderia fazer. Luís. Bem, Desculpa lá. Sem esquecerem os executivos, que muitas vezes são aqueles que precisam mais de alguma reciclagem digital. Desculpa. Obviamente é muito difícil ter assim recomendações concretas, porque na prática é no dia-a-dia quando se tem que cortar entre formação, comunicação, vem ao diabo e escolha. Não é? Portanto, isto talvez passe, quer dizer, por uma renovação da forma de gerir, da forma de pensar a gestão, não tanto focada no curto prazo, mas entendendo que efetivamente se não nos formos digitalizando como empresa estaremos a caminhar para um abismo, digamos assim. E, enfim, criando essa sensibilização, talvez com bons exemplos que tínhamos já no tecido empresarial, e temos, e efetivamente temos já algumas startups bastante bem-sucedidas, portanto, penso. Excelente. Eu acho que aqui o Luís e o João foram muito bem comportados, porque eu estava à espera que fizessem aquilo que eu vou fazer, que é desafiar estas empresas a conhecerem melhor a iniciativa do Social Tech, a iniciativa do Apps for Good, que de resto nós temos acompanhado e que efetivamente mostra que é possível cruzar a inovação social e tecnológica para encontrar melhores soluções para estes problemas complexos. Estamos a chegar ao fim, já vamos com 4 minutos de atraso. Queria-vos agradecer a todos a vossa presença e, sem mais demoras, convidar-vos ao que se segue e que é a bela da Digital Rockstar Party, e que vai ser extraordinário, onde vamos poder pôr em prática todas estas nossas soft skills, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar de resto, que é o network. Muito obrigado.